Olá, sou o professor Dr. Volner Materco. Hoje eu venho apresentar um trabalho intitulado em alterações eletrocardiográficas em pacientes com infecção renal crônica em hemodiálise baseado na análise dos componentes principais. Esse trabalho foi realizado pela minha aluna Derlane Gaia Barroso Nascimento, no qual está fazendo mestrado no Programa de Ciência da Saúde da Universidade Federal do Amapá. Bom, infecção renal crônica é definida como a presença de lesão renal, favorecendo o surgimento de distúrbios hidroeletrolíticos, hormonais e metabólicos. Sua principal causa de morbimortalidade é por doenças cardiovasculares e fatores de riscos associados. Sabendo que o sistema de condução elétrica cardíaca, né, o coração em si ele é um músculo involuntário, rítmico, chegando o potencial de ação no nódulo sinoatrial, fazendo a contração de átrios, no nódulo atrioventricular, depois sistema de Purkinje, fazendo a contração ventricular. Esse registro de atividade elétrica cardíaca ela é visto num eletrocardiograma, um ECG, no qual observa-se a onda P, um complexo QRS, e a onda T. Então, o músculo, o coração, ele é modulado pelo sistema nervoso autonômico, né, seja simpático, no objetivo de aumentar a frequência cardíaca, aumentar a condução, aumentar a frequência cardíaca, a contração do músculo cardíaco. E, pelo outro lado, o parasimpático é o contrário, é o oposto, é diminuir a contração desse músculo. Então, a principal problemática da pesquisa é ao aplicar nas componentes principais em dados dos parâmetros extraídos do ECG, é possível descrever melhor essa relação da infecção renal crônica e a atividade elétrica cardíaca. Baseado nisso, o objetivo do estudo, né, foi investigar as alterações dos parâmetros do ECG em pacientes com infecção renal crônica baseado na análise de componentes principais. Vale lembrar que é um estudo inédito, um estudo no qual propõe-se estudar uma estatística, fazer uma estatística multivariada com o objetivo de compactar dados, reduzir dados e trabalhar com todos os parâmetros ao mesmo tempo e observar qual desses parâmetros ele sobressaiu nesse grupo de pacientes com infecção renal crônica. O estudo foi conduzido uma abordagem quantitativa, descritiva e transversal. Foi realizado na unidade de nefrologia de Macapá, foram 25 homens, foram por critério de elegibilidade pela faixa etária, sexo, tratamento hemodialítico, ausência de lesões osteomiarticulares. Os voluntários foram instruídos em relação aos procedimentos pré-teste, principalmente na aquisição do sinal de ECG, medidas antropométricas para o cálculo do índice de massa corporal e avaliação hemodinâmica para aferição da pressão arterial com o intuito de analisar o perfil do grupo. Posteriormente, a aquisição dos dados do ECG foi realizado por um modelo de um ECG 1EK fixo, modelo 12S-PC, 13 canais com 12 derivações, no qual o voluntário foi posicionado, né, decúbito dorsal, 3 minutos totalmente em repouso, e aí foram extraídos parâmetros baseados na diretriz de interpretação do eletrocardiograma de repouso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no qual foi extraído o intervalo PR, o segmento PR, o intervalo QRS, o segmento ST, o intervalo RR e, por último, o intervalo QT corrigido pela frequência cardíaca. Posteriormente, a gente realizou uma análise estatística, no qual aplicou a análise de componentes principais, com o objetivo agora é pegar cada parâmetro do ECG, transformar em componentes, essas componentes no objetivo de compactar dados, fazer uma análise multivariada e reduzir em componentes principais. E trabalhando no alto valor e posteriormente no alto vetor,
a gente observar cada parâmetro, quanto contribuiu para cada componente principal. E, baseado no teste do cotovelo, a gente observar quantas componentes são necessárias para representar a variabilidade dos dados originais. Os resultados no estudo foram um perfil do grupo com idade média de 55 anos, o MC em torno de 27, a pressão arterial entre 149 e 87. Todas as variáveis se encontraram dentro de um padrão de normalidade baseado no teste de normalidade Sapir-Whorf. O teste do cotovelo observou que apenas duas componentes foram suficientes, né, representando quase 97% da variância total dos dados, das variáveis originais. E observando pelos coeficientes de ponderação para a primeira e para a segunda componente, observou que o intervalo PR e o intervalo QT foram os parâmetros que contribuíram maior carga para a segunda componente, e o intervalo RR observou foi o parâmetro que teve maior carga na primeira componente. Então esse daí a gente começa a extrair, baseado em todos esses parâmetros, esses grupos, né, de pacientes com infecção renal crônica, o QT e o intervalo PR foram os parâmetros que contribuíram muito para a segunda componente e o intervalo RR para a primeira componente. Então, observando-se que na literatura já observa, né, essa relação do intervalo PR, intervalo RR, intervalo QT. E aí a conclusão do nosso estudo foi que as alterações eletrocardiográficas em pacientes não são específicas e sim causadas pelo aumento do tônus simpático e estão diretamente confirmadas pela diminuição da variabilidade da frequência cardíaca. Quero agradecer o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá. Muito obrigado.